محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Louvamos a Allah e agradecemos a Allah, testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah subhanahu wa ta'ala, único, todo-poderoso, sem parceiros. Testemunhamos que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é servo e mensageiro de Allah. Eu aconselho primeiramente a mim e depois a vocês a taqwa, o temor a Allah. E Allah, ele falou no Alcorão Sagrado: Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ó vós que credes, temam a Allah, a verdadeira temência, e não morram a não ser como muçulmanos, e não morram a não ser como submissos unicamente a Deus Altíssimo e exaltado seja. Irmãos e irmãs, na última semana nós falamos um pouco a respeito da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando Allah subhanahu wa ta'ala tem misericórdia de nós nessa vida, um dos benefícios que nós temos com isso. E na outra semana nós começamos a falar a respeito de quem são aquelas pessoas que Allah subhanahu wa ta'ala tem misericórdia. E aí a base do nosso sermão foi o versículo do Alcorão, da surata do critério, Surat al-Furqan, que Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ibadur Rahmani alladhina yamshuna ala al-ard hawnan wa idha khatabahumullahu وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Que os servos do misericordioso são aqueles que andam sobre a terra com humildade, humildemente sobre a terra, que andam com humildade sobre a terra, mansamente sobre a terra. Ou seja, nós pegamos esse começo desse versículo e falamos a respeito da humildade quando os ignorantes vêm falar alguma palavra de insulto para esses servos do misericordioso, eles dizem salam, eles dizem paz. Então, hoje nós iremos continuar nos dois próximos versículos, nos seguintes versículos que vem na Surat al-Furqan, que Allah subhanahu wa ta'ala continua dizendo a respeito daquelas pessoas que daquelas pessoas que ele tem misericórdia. Ele continua dizendo: وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. Ou seja, que Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz que Allah subhanahu wa ta'ala, primeiro ele disse que os servos do misericordioso são aqueles que andam mansamente sobre a terra e tal. Depois ele continua dizendo, Altíssimo e exaltado seja, e os que passam a noite se prostrando diante do seu Senhor e orando em pé. Ou seja, aquelas pessoas que passam durante a noite orando, aquelas pessoas que passam durante a madrugada rezando para Allah subhanahu wa ta'ala, fazendo prostração para Ele, Altíssimo e exaltado seja, ficando em pé em oração perante Deus, Altíssimo e exaltado seja, são esses também os servos do misericordioso, Ibadur Rahman. E aí nós voltamos no início da revelação, subhanallah. Nós podemos voltar de quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, até mesmo antes da revelação, quando ele sallallahu alaihi wasallam começou a se isolar. É relatado que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele começou a se isolar. Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo e exaltado seja, colocou o amor no coração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pelo isolamento. Imaginemos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele fazia? Ele se distanciava do seu povo, se distanciava de todas as tribos de Meca e de toda aquela idolatria que as pessoas tinham, de toda aquela ignorância, de toda aquela incredulidade, de todo tipo de ato ruim que as pessoas tinham. Ele, sallallahu alaihi wasallam, ele se isolava na caverna de Hirá e ficava buscando o sentido da vida. Ele ficava, sallallahu alaihi wasallam, buscando qual que é o sentido da vida, o que ele deveria fazer nessa vida, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Por que nós estamos dizendo isso? Isso é como a oração da madrugada. Isso é como as pessoas que passam durante a noite em pé diante do seu Senhor, das pessoas que passam se prostrando diante do seu Senhor na madrugada. Isso é um tipo de isolamento.
Porque enquanto as pessoas, a maioria das pessoas estão dormindo, a pessoa se levanta e quer uma conversa íntima com seu Senhor. A pessoa quer uma conversa íntima com Allah subhanahu wa ta'ala. Ela quer falar a respeito dos problemas que ela tem. Ela quer buscar soluções em Allah subhanahu wa ta'ala. E ela quer que Allah subhanahu wa ta'ala dê para ela as melhores saídas para essas situações que ela tem. E aí nós lembramos ainda do começo da revelação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lembremos que ele sallallahu alaihi wasallam ficou em isolamento, repetimos, ele ficou em isolamento na caverna de Hira. E aí ele sallallahu alaihi wasallam recebe a revelação. Desce assustado para sua casa, desce assustado até Khadija radiyallahu anha. E aí das primeiras revelações que vem do Alcorão Sagrado, Deus Altíssimo e Exaltado seja, o que ele revela? Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila. Ó acobertado, ó envolto entre as vestes, ó aquele que foi acobertado, ore durante a noite, nem que seja um pouco, ou estenda durante essa noite e recite o Alcorão Sagrado de uma forma clara, recite o Alcorão Sagrado de uma forma lenta. Subhanallah, os primeiros versículos que foram revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ou seja, no começo da revelação, nós lembramos que o profeta sallallahu alaihi wasallam ficou em isolamento. Ele buscou se isolar. Deus Altíssimo e Exaltado seja colocou esse amor no coração dele. Ficou em isolamento buscando o sentido da vida. E logo quando Allah subhanahu wa ta'ala revela para ele o sentido da vida, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Ou seja, começou a revelação do Alcorão Sagrado. Leia em nome de seu Senhor que criou. Logo ele desce até a sua casa, a sua esposa começa a te consolar, acoberta ele, e aí Deus Altíssimo e Exaltado seja revela outros versículos do Alcorão Sagrado. Ó acobertado, ora durante a noite. Ou seja, no começo da revelação, da importância que é isso, da importância que é nós estarmos em adoração a Deus Altíssimo e Exaltado seja durante a noite. E uma das coisas que a gente pode refletir a respeito disso é que a oração noturna, a oração da madrugada, é uma oração em que, subhanallah, nós lembramos de dois momentos cruciais em nossa vida, ou da próxima vida, melhor dizendo. A oração noturna é o momento em que as pessoas estão dormindo. Nós vamos até a nossa cama, nós dormimos, ou com as nossas esposas, ou sozinhos, e aí durante a noite acordamos. Acordamos enquanto, muitas das vezes, a maioria das pessoas da nossa família está dormindo. A esposa, a mãe, o pai, o irmão estão dormindo. E aí acordamos e ficamos naquele isolamento. Ficamos sozinhos. Quem que está nos escutando nesse momento? Deus Altíssimo e Exaltado seja. Somente Ele. E aí por que nós lembramos dos momentos cruciais da próxima vida? O primeiro momento crucial, ou seja, durante a noite nós estamos sozinhos. Durante a noite nós estamos em isolamento. Queremos um momento íntimo com Deus Altíssimo e Exaltado seja. Um momento particular com Ele Altíssimo e Exaltado seja. O primeiro momento que nós estaremos sozinhos na próxima vida é aquele momento que nós iremos estar em nossos túmulos. Subhanallah. Ou seja, o momento em que o anjo vai perguntar para nós quem é o nosso Senhor, quem é esse homem que foi enviado, qual a sua religião. Subhanallah. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é o momento do dia do juízo final em que nós estaremos frente a frente com Deus Altíssimo e Exaltado seja, prestando as nossas contas. Ou seja, nessa vida nós buscamos, nós corremos em direção a Deus Altíssimo e Exaltado seja. Nós acordamos durante a noite para que nós possamos estar diante de Deus Altíssimo e Exaltado seja, em pé e em prostração, buscando a misericórdia dele Altíssimo e Exaltado seja. Ou seja, aquele momento particular. E aí Deus Altíssimo e Exaltado seja, na próxima vida, é quem vai estar à nossa frente. E nós iremos prestar contas nesse momento íntimo com Ele Altíssimo e Exaltado seja. Subhanallah. E aí nesse momento é que nós podemos obter a misericórdia dele. E aí é que nós teremos na nossa balança, Ya Allah,
aquelas madrugadas em que eu passei em adoração a Ti, aquelas madrugadas em que eu fiquei horas e horas em pé, e eu me prostrei, pedindo misericórdia para Ti. Esse é o momento em que eu preciso da Sua misericórdia, subhanallah. E nós sabemos, aqui nós falamos um pouco a respeito da primeira parte da revelação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nós falamos da primeira revelação, das primeiras revelações do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em que foi falado para ele sallallahu alaihi wasallam, ore durante a noite. Depois de 13 anos da revelação que foi feita em Meca, depois de 13 anos que foi estabelecido o Tawhid, em que os muçulmanos fortaleceram a fé no coração deles, a fé na alma deles, o que os muçulmanos fizeram? Migraram de Meca para Medina. E aí começou a se estabelecer ali o quê? A comunidade islâmica, a primeira comunidade islâmica na cidade de Medina. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele reúne as pessoas. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reúne todas as tribos. E aí dos primeiros conselhos que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, dos primeiros conselhos que ele sallallahu alaihi wasallam diz, ele reúne as pessoas e diz: Ya ayyuhan nas, ele diz: ó povo, espalhem o salam, ou seja, digam salam alaikum uns para os outros. Aí ele diz logo em seguida: alimente os pobres, alimente as pessoas que estão em necessidade. Em seguida ele sallallahu alaihi wasallam diz: e crie, ou seja, reforce os laços com os seus familiares, reforce os laços de parentesco. E aí logo em seguida ele diz sallallahu alaihi wasallam: ore à noite enquanto as pessoas estão dormindo. Ore à noite enquanto as pessoas estão dormindo. E aí ele sallallahu alaihi wasallam diz o que? Você entrará no paraíso em paz. Subhanallah. Então, os primeiros conselhos que ele diz, subhanallah, imaginemos os muçulmanos todos reunidos na frente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tipo, eu quero escutar aquele que Deus Altíssimo e Exaltado seja enviou para a humanidade. Eu quero escutar os primeiros conselhos dele para essa cidade que nós iremos começar a construir. Eu quero escutar os melhores conselhos do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Eu quero escutá-lo. E aí os primeiros conselhos que ele diz, tipo, olha, para a gente ter sucesso, nós precisamos espalhar o salam. Para a gente ter sucesso, nós precisamos alimentar os pobres. Para a gente ter sucesso, nós precisamos estabelecer os laços com os parentescos. Para a gente ter sucesso, nós precisamos estabelecer a oração da madrugada, orar enquanto a maioria das pessoas estão dormindo. Ou seja, no começo da revelação do Islã, o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, recebeu a revelação, ore durante a noite, e logo em seguida, durante 13 anos, o recomeço, ou seja, a construção daquela cidade, ele sallallahu alaihi wasallam torna a dizer, ore de madrugada. Por quê? Porque tem o hadith dele sallallahu alaihi wasallam que ele diz que Allah subhanahu wa ta'ala, ele desce toda noite para o céu mais baixo. E quando um terço da primeira parte da noite termina, Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz: eu sou o Senhor, quem está aí para suplicar para mim e eu vou respondê-lo? Quem está aí para implorar para mim e eu vou dar para essa pessoa o que ela está pedindo? Quem está aí para implorar o perdão para mim, que eu vou perdoá-lo? Subhanallah. E Allah subhanahu wa ta'ala continua dizendo isso até que o dia amanhece. Subhanallah. E outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: o melhor mês para o jejum, ou seja, o melhor mês que a pessoa pode fazer o jejum é o mês de Ramadã. Em seguida, é o mês de Allah subhanahu wa ta'ala, é o mês de Muharram. E aí ele diz, sallallahu alaihi wasallam, continua dizendo, e a melhor oração que a pessoa faz depois da oração obrigatória, depois das orações que nós temos como obrigatória, é a oração da noite. É a oração de Tahajjud. Ou seja, a melhor oração que nós podemos fazer é a oração da noite, depois da oração obrigatória, subhanallah. E assim nós teremos o sucesso. É bom nós aproveitarmos que faz pouco tempo que nós saímos do mês de Ramadã e que nós ficamos muito tempo orando, ficando em pé durante as noites.
Nós ficamos muito tempo adorando a Deus Altíssimo e Exaltado seja. É importante que nós possamos estar aproveitando desse momento de fé, que nós aproveitamos, que nós saboreamos, para que a gente possa estar continuando com isso. Inshallah, estabelecendo isso na nossa vida, no nosso dia a dia. E isso não quer dizer, nós sabemos que nós, subhanallah, nós temos vários afazeres na nossa vida, no nosso dia a dia. E a gente cansa. Nós não conseguimos ficar a noite toda acordado todas as noites. Porém, 2 raká, 2 genuflexões para Deus Altíssimo e Exaltado seja durante a madrugada, é uma coisa que Deus Altíssimo e Exaltado seja com certeza vai ter misericórdia de nós e vai contar isso para a gente tanto nessa vida como na próxima vida também, subhanallah. E além disso, não quer dizer que nós precisamos todas as noites estar acordando durante o último terço da noite. Mas depois da oração do Isha, depois que a pessoa fez as 2 rak'ah de Sunnah, a pessoa pode estar fazendo, logo depois da oração do Isha, estar fazendo de 2 em 2 genuflexões, adorando a Deus Altíssimo e Exaltado seja. Ou seja, fazendo várias orações noturnas. E aí quando ela puder e se programar para isso, ela acorda no último terço da noite e adora a Deus Altíssimo e Exaltado seja, para que obtenha a misericórdia dele, Altíssimo e Exaltado seja. E peçam perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdulillah, thumma alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Louvamos Allah e agradecemos a Allah, testemunhamos que não há divindade digna de adoração a não ser Allah. Testemunhamos que Muhammad é servo e mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Uma das coisas para a gente se recordar é que as bases da nossa religião, as bases que nós temos na nossa religião, é o Alcorão e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E os melhores que entenderam o Alcorão e a Sunna foram as primeiras gerações. E essas pessoas da primeira geração têm frases para a gente, têm entendimento do Alcorão Sagrado e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que traz para a gente reflexões que nos motivam a estar praticando aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ordena. Dentre os sábios da religião, Thabit al-Bunani, ele costumava dizer que, subhanallah, não tenho encontrado nada na minha vida que seja mais doce, que seja mais prazeroso do que o quê? Do que a oração noturna. Ou seja, ele encontrava a doçura da vida, ele encontrava o prazer na vida dele fazendo a oração noturna. E Hassan al-Basri, rahimahullah, ele diz também que uma vez ele foi perguntado como que as pessoas que têm o hábito de fazer a oração noturna, ou seja, eles dormem menos durante a noite. Eles dormem menos durante a noite. E a face dessas pessoas fica clara, a face dessas pessoas fica como uma face boa, subhanallah, sendo que a face dessas pessoas era para estar como uma face de uma pessoa muito cansada. E ele diz porque eles gastam a noite em isolamento com o Rahman, eles gastam a noite adorando a Deus Altíssimo e Exaltado seja, e Allah subhanahu wa ta'ala coloca luz no rosto dessas pessoas. Ou seja, por conta da adoração a Deus Altíssimo e Exaltado seja, durante a noite, a face dessas pessoas que adoram a Deus Altíssimo e Exaltado seja, durante o dia fica o quê? Fica repleta de luz. E aí temos versículos do Alcorão Sagrado, que Allah subhanahu wa ta'ala, ele diz Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ou seja, em verdade, as pessoas que vão habitar no paraíso são as pessoas que são o quê? Que são os tementes. São as pessoas que são tementes. Aí ele diz o que? O Altíssimo Exaltado seja, essas pessoas que o que? Passavam a noite pedindo perdão a Deus Altíssimo Exaltado seja. Subhanallah. Uma das coisas que faz parte da sabedoria do crente, uma das coisas que faz parte da sabedoria dos muçulmanos é o que? É que nós possamos saber fazer o duá certo. Se a gente souber fazer a súplica certa para Deus Altíssimo Exaltado seja, a gente tem o que? A gente tem a vitória nessa vida e na próxima. Subhanallah. A gente pode pedir para Deus Altíssimo Exaltado seja absolutamente tudo. A gente pode pedir riqueza, a gente pode pedir conhecimento, a gente pode pedir sabedoria. Porém,
As melhores súplicas são as súplicas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia. Imaginemos que a gente estava no mês de Ramadã. A gente estava poucos dias atrás no mês de Ramadã. E dentro do mês de Ramadã, nós temos Laylatul Qadr. O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam deu para a gente como conselho para a gente falar na Laylatul Qadr? Aisha radhiyallahu anha, ela falou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: se eu encontrar a noite do decreto, o que eu devo dizer? O que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou? Ele falou: se você encontrar a noite do decreto, diga: ó Allah, por certo que o Senhor é perdoador e amas o perdão, então me perdoe. Na melhor noite do ano, subhanallah. Na melhor noite do ano. E esse versículo que a gente falou aqui, o que Allah subhanahu wa ta'ala falou? Os tementes são aqueles que entrarão no paraíso. E quem são esses? Aqueles que passaram a noite pedindo perdão a Deus Altíssimo e Exaltado seja. E aí no versículo seguinte, ou seja, no versículo da surata do critério que nós estamos falando aqui, Deus Altíssimo e Exaltado seja, ele continua dizendo a respeito das pessoas que ele tem misericórdia, dos servos do misericordioso. São aqueles que, depois de falar a respeito das pessoas que passam a noite em prostração, que passam a noite rezando para Deus Altíssimo e Exaltado seja, ele diz o quê? Que são aqueles que dizem: ó Senhor nosso, desviem de nós o castigo do Jahannam. Desvie de nós o castigo do fogo do inferno. Por certo que o seu castigo é perpétuo. Subhanallah. Então essa súplica são as melhores súplicas que nós podemos fazer. Com certeza nós temos muitas súplicas na nossa vida, mas as melhores são essas: a busca do perdão a Deus Altíssimo e Exaltado seja, e a busca da misericórdia dele. O sucesso está na misericórdia de Deus Altíssimo e Exaltado seja. Durante o dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que ele falou? Que ele costumava pedir perdão a Deus Altíssimo e Exaltado seja 70 vezes ou 100 vezes, durante todo o dia. E durante a noite, com certeza, ele seguia essa ordem de Deus Altíssimo e Exaltado seja, pedindo perdão a Deus Altíssimo e Exaltado seja. E Deus Altíssimo e Exaltado seja fala no Corão Sagrado: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ó nosso Senhor, perdoa-nos por todos os nossos pecados. Ó nosso Senhor, perdoa-nos por todos os nossos pecados. Ó nosso Senhor, perdoa-nos por todos os nossos pecados. Ó nosso Senhor, livra-nos do castigo do fogo do inferno. Ó nosso Senhor, dai-nos o nível mais alto do paraíso, ya Allah. Ó nosso Senhor, tire a arrogância, o rancor, tire o ego e a vaidade dos nossos corações, ya Allah. Ó nosso Senhor, faça com que os nossos corações esteja cheio de misericórdia, de generosidade, de amor um pelo outro, ya Rabbil Alamin. Ó nosso Senhor, acabe com o sofrimento dos muçulmanos pelo mundo inteiro, ya Allah. Ó nosso Senhor, livre os muçulmanos de Gaza de todo o sofrimento, ya Allah. Ó nosso Senhor, dá a vitória ao Islã e aos muçulmanos, ya Rabbil Alamin. Ó nosso Senhor, faça com que nós tenhamos confiança em Ti. Ó nosso Senhor, faça com que nós sejamos das pessoas que acordam durante a madrugada para adorar a Ti, ya Rabbil Alamin. Ó nosso Senhor, abençoa-nos no caminho do Da'wah. Ó nosso Senhor, dá-nos líderes justos. Ó nosso Senhor, guia o nosso povo ao caminho do Islã, ya Rabbil Alamin. Ó nosso Senhor, faça com que nós sejamos benevolentes para com os nossos pais e faça com que os nossos filhos sejam benevolentes para conosco, ya Rabbil Alamin. E Allah subhanahu wa ta'ala ordena a prática da justiça e da perfeição da conduta. Wa aqimus salat, faça chamamento para a oração.